Boa tarde, galerinha do nono ano, galerinha esperta e estudiosa. Eu sei que vocês são estudiosos. Preparem os seus materiais, a caneta, a borracha, o caderno, ou se você está estudando pelo seu computador, já separa aí uma página aí do Word ou qual aplicativo que você esteja aí trabalhando a aula de hoje. Enquanto vocês preparem o material de vocês e o lugarzinho que vocês sempre separam para poder estudar, nós vamos conversar com os professores guerreiros e parceiros que já estão aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Boa tarde para vocês, profs. E já vamos colocar aqui na tela o tema da aula de hoje. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Essa é a primeira parte aí dessa aula sobre as principais características do mundo europeu que fomentou a Primeira Guerra Mundial. A habilidade do currículo paulista será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Os objetivos da aula de hoje serão compreender os acontecimentos históricos do século XX e as relações de poder que se constroem no sistema capitalista. Relacionar a expansão territorial como parte da dinâmica do sistema capitalista, concorrência capitalista no início do século XX. E identificar nas relações de poder os principais elementos geradores dos grandes conflitos mundiais. Legal, galerinha? Então você já tem aí a habilidade e o objetivo da aula. E agora, na tela para vocês, aquela velha questão problema inicial, já para vocês começarem a pensar. Como o capitalismo contribuiu para os conflitos no início do século XX? Temas de aulas passadas, hein? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Voltamos para a interação. Muitas são as respostas que estão subindo aqui no chat. Uma boa participação dessa garotada estudiosa.
Devido ao tempo muito curto da aula, nós vamos pegar aqui as respostas gerais que estão aparecendo e os profs estão aqui reportando as respostas dos estudantes, afirmando que o capitalismo, ele produz uma sociedade dividida entre aqueles que têm riquezas e aqueles que são pobres. Legal, essa é uma marca do capitalismo, dividir aí, né, fender a sociedade entre aqueles que acumulam capital e aqueles que, de fato, são pessoas mais pobres. Outras respostas interessantes que estão aparecendo aqui é que o capitalismo alimentou os conflitos que ocorreram na Europa, principalmente a colonização do continente africano e também do continente asiático. E aqui nós vamos lembrar, né, aquele problemão que a China teve com a Inglaterra, que gerou a Guerra do Ópio e a abertura aí do comércio chinês para a exportação, né? A Inglaterra forçou essa abertura da China. Então, nós vamos ter diversos conflitos ocorridos devido aí à expansão capitalista, à colonização do continente africano e da Ásia, à delimitação de territórios que os países industrializados, eles conseguiram lá com a Conferência de Berlim. Ou seja, o capitalismo aqui, ele está, de fato, construindo um cenário que favorece a Primeira Guerra Mundial. Legal? Então, o sistema capitalista, ele vai proporcionar a concorrência comercial, e essa concorrência comercial é mais ou menos assim: quem tem mais pode mais e quem tem menos corre atrás do prejuízo, legal? Só que isso vai favorecer a formação de um cenário de conflito que vai acabar desembocando aí nesse primeiro conflito mundial. Legal, galera? Vamos então aqui para a tela, o prof vai construir aqui um infográfico e vamos ver aqui os fatores que proporcionaram aí, que mobilizaram a expansão imperialista dos países aí nessa chamada neocolonização no século XIX. Então, teremos fatores políticos e sociais, ou seja, mais colônias, mais poderio nacional, superioridade de uma nação sobre a outra, ou seja, era necessário a exploração de outras terras, né, a exploração de minérios, né, a produção ali de produtos para exportação. Esses países, eles querem ganhar no comércio internacional e por isso, então, você tem uma concorrência comercial entre os países. E essa concorrência comercial, ela é defendida pelos capitalistas, ela é defendida por aqueles que querem um mercado mais abrangente. Nós vamos ver isso lá naquela contradição entre capitalismo e comunismo, lá na frente, quando nós estudarmos a Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento, galerinha, o que nós devemos entender é que quanto mais um país se industrializa, quanto mais ele explora matérias-primas, quanto mais ele vende os seus produtos, mais forte economicamente ele fica em relação a outros países. E unindo essa superioridade econômica, nós vamos ter também a superioridade territorial, e isso pode ser marcado pela exploração e colonização do continente africano, como nós vimos aí nas aulas anteriores. Então, no infográfico que o prof está colocando para vocês, nós vamos ter aí os fatores políticos e sociais que envolve, né, a conquista de mais colônias, um poderio nacional, a superioridade de uma nação sobre a outra. Teremos também
a formação de acordos políticos, econômicos e militares, que será marcado aí pela formação das alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Vamos lá, galerinha, fatores econômicos, nós vamos ter a concorrência econômica e a ampliação de investimentos tecnológicos. Galerinha, preste bem atenção aqui no que o prof está falando para vocês. O século XX é marcado aí pela segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial, essa ampliação da indústria, ela vai proporcionar que os países, eles cresçam economicamente. E crescendo economicamente, eles têm a necessidade de maiores investimentos tecnológicos. Por essa razão, quanto mais tecnologia um país detém, mais vantagem, principalmente vantagem bélica, ele tem em relação a outros países. Vantagem bélica e vantagem econômica. Então, nós vamos observar que a Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra diferente das anteriores, porque agora nós teremos a mecanização da guerra, e isso vai fazer com que ela se torne mais destrutiva, legal? Vamos então agora, por aqui, construir o infográfico. Rápido crescimento industrial da Alemanha após a sua unificação em 1871. Então, a Alemanha, ela está correndo atrás do prejuízo aí, enquanto a Inglaterra, ela vive aí um boom econômico e tecnológico, a Alemanha, ela precisa unificar seu território para poder também entrar nessa corrida econômica e territorial de expansão das colônias. Galerinha, colônia significa domínio territorial e significa também poderio econômico nesse contexto histórico que nós estamos estudando. Legal? Então, próxima tela, nós vamos ver aqui um belo mapa mental produzido pelo professor Kennedy Bello, da rede estadual, que nos forneceu aqui esse lindo mapa mental e que vai colocar diversas características aqui do século XIX, marcado pela bela época, né? Pela Belle Époque, tanto francesa como brasileira. Então, nós vamos ter aqui a Belle Époque. Vamos colocar aqui para vocês, vamos marcar a Belle Époque, que vai ser um período aí de paz na Europa, vai ser um período de riqueza da burguesia, um otimismo econômico e confiança no progresso. Ao mesmo tempo que nós vamos ter nessa época todo esse movimento das artes, da cultura, do otimismo e da riqueza, nós teremos aí uma guerra entre a França e a Alemanha, chamada de Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ver já já, e também aí a Primeira Guerra Mundial, que vai marcar o fim dessa chamada Bela Época, né? Belle Époque em francês. Teremos aqui algo bem interessante, que são as transformações econômicas e tecnológicas que vai haver no século XX, com o desenvolvimento da tecnologia, invenções, a eletricidade, o aço, o automóvel, o avião, a bicicleta, a fotografia, o cinema, o telégrafo, o telefone. Então, é uma época de grande avanço industrial. Claro, o que vai marcar também aí essa questão da expansão imperialista é o que nós já estudamos, que é o chamado darwinismo social, aonde o branco industrializado, o inglês, né, ele está no topo da evolução. E a partir daí, eles, os europeus, começam a
implantar diversas barbáries no meio dos povos conquistados, né? Começa a haver aí a morte em massa das pessoas que são conquistadas pelos europeus, principalmente aí na África e na Ásia. Nós vimos em aulas anteriores a colonização do Congo pelos belgas, que foi uma das mais terríveis colonizações que houve aí no século XIX. Ok? Nesse período nós teremos a França como um centro da cultura, né, um centro irradiador da cultura para o mundo, inclusive no Brasil, a Belle Époque no Brasil, ela foi marcada aí pelas reformas urbanas que nós estudamos, em São Paulo e Rio de Janeiro, né? O desejo de copiar os franceses, como lá no Rio de Janeiro, que eles derrubaram os casarões, derrubaram os cortiços, fizeram com que ampliasse as ruas, justamente aí nessa política do prefeito Pereira Passos, legal? E também nós vamos ter a política higienista do Oswaldo Cruz, que vai cair aí para a revolta da vacina. Então, galerinha, olha quantas coisas nós temos acontecendo aí no século XIX e que, de certa forma, são características marcantes aí para os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Legal? Mas vamos ver como que essa briga começou através lá da Alemanha? Na tela. A Alemanha, galerinha, a Alemanha não era um país unificado até aí metade do século XIX, né? Final do século XIX. Né? A União Germânica era um conjunto ali de reinos educados que formavam a União Germânica. Mas a força da Prússia fez com que esses territórios começassem a ser unificados para formar o quê? O Reich, o Império Alemão. Então, durante o século XIX, lá no século XIX, o território que hoje é a Alemanha era formado por pequenos reinos educados. A força da região era da Prússia ao norte, através do primeiro-ministro Otto von Bismarck. A Prússia, efervescendo o ideal nacionalista, emplacou uma expedição militar ao norte e ao sul, unificando o território. Em 1871, em meio a um conflito com a França, Bismarck anexou a região da fronteira chamada Alsácia e Lorena, que pertencia à França. E aqui nós podemos até circular aqui essa região do sul, embora aqui não apareça exatamente a Alsácia-Lorena, mas nós podemos aí colocar essa região aqui do sul do país, né, do sul da Alemanha, divisa com a França, onde está a região da Alsácia-Lorena, uma região muito potente na extração de minério de ferro, e por isso os alemães se interessavam por essa região. Embora a Alsácia e Lorena fosse um território, um domínio da França, muitas pessoas que viviam ali eram alemães. Então, o Otto von Bismarck, ele vai ter essa ideia de coroar a unificação do território alemão para formar o Império Alemão, o Reich Alemão, anexando uma região muito importante para a extração aí, de minérios para o crescimento industrial. E essa guerra é chamada aí de Guerra Franco-Prussiana. Já temos um conflito aí, hein, galerinha? Ou vocês acham que a França concordou com a tomada desse território? Vai guardando aí. Guerra Franco-Prussiana, 1871, promove a unificação do território alemão, mas um território que estava na mão dos franceses é capturado pelos alemães. E aí
A França só está esperando o momento da revanche. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Próxima tela. Conflito nos Balcãs. Após o declínio do Império Otomano, em 1870, os grupos étnicos dessa região começaram a se organizar em novos estados. A Sérvia, por sua vez, seguindo a onda nacionalista, emplacou um projeto pela construção da Grande Sérvia. A Áustria-Hungria, por sua vez, dominava territórios balcânicos e entendia que o projeto nacionalista da Grande Sérvia poderia ser um empecilho para seus planos na região. Não devemos esquecer que o Império Russo defendia a união de todos os povos eslavos, justamente por ter interesse a um acesso mais rápido no mar Mediterrâneo. Então, galerinha, eles tinham o interesse nessa região, ok? Agora, vamos entender a problemática aqui que está nessa região. Será que o prof consegue apagar aqui? Cadê a borracha? Vamos ver. Apagamos. Vamos lá, galerinha. Essa região aqui, né, da região balcânica, né, os Balcãs, né, uma região muito montanhosa, ela esteve na mão durante muitos anos do Império Turco Otomano. Legal? Esteve aqui no domínio do Império Turco Otomano. No momento em que o Império Turco Otomano começa a perder poder nessa região, nós vamos ter a Sérvia, que vai criar um plano de unificação nacional, principalmente anexando aqui Montenegro e também a Bósnia-Herzegovina. A ideia da Sérvia era construir uma grande Sérvia, um país debaixo aí da cultura sérvia. Mas essa região da Bósnia-Herzegovina era controlada pela Áustria-Hungria, que formaram um único império aí durante o final do século XIX. Portanto, o projeto da Grande Sérvia de unir Bósnia-Herzegovina e Montenegro e formar uma grande Sérvia atrapalhava os projetos da Áustria-Hungria, que junto com os alemães queriam construir uma estrada de ferro que começava lá em Berlim e terminava lá em Bagdá, né? A estrada de ferro Berlim-Bagdá. Portanto, a Alemanha, junto com a Áustria-Hungria, não podia permitir, de certa forma, esse crescimento da Sérvia na região. Mas a Rússia, do outro lado, eles tinham interesse na união nacional dos povos sérvios, porque eles queriam, através daquela região, construir uma passagem ferroviária ali para o mar Mediterrâneo. Era um lugar estratégico para a Rússia para transportar produtos e até soldados. Da mesma forma que para a Alemanha, a estrada de ferro Berlim-Bagdá era muito importante para atravessar com produtos e também soldados de forma rápida em caso de conflito. Legal? Vamos então para a tela, formação das alianças militares, a aula já está no final. Em 1882, a Alemanha estabelece um acordo com a Áustria-Hungria e a Itália, formando a Tríplice Aliança. Entre 1893 e 1907, França, Grã-Bretanha e Rússia formaram a Tríplice Entente. Cada uma dessas alianças foram formadas com vistas à proteção desses países em caso de conflito ou de invasão das suas colônias. Legal? E aí nós vamos ter esse mapa aqui que vai mostrar
como que até 1914, que foi o início da Primeira Guerra, como que estava a Europa, como que a Europa estava dividida. Nós vamos ter aqui a Tríplice Aliança, né, ou chamados impérios centrais, Alemanha, Áustria, Hungria e Império Otomano, mais tarde a Alemanha, e nós teremos aqui a Tríplice Entente, que é formada aí pelo Império Russo, pela França e pelo Reino Unido lá em cima. Então, Tríplice Aliança amarelo, Tríplice Entente verde. O palco está montado para a Primeira Guerra Mundial. Legal? Conflitos nos Balcãs, conflito na Europa, alianças que foram montadas e agora somente esperar acender o pavio. Galerinha, a aula está no fim. Fica aí o mistério para a próxima aula, como que vai se desenrolar esses processos históricos da Primeira Guerra Mundial. Não deixe de avaliar a aula no final. Bons estudos para vocês, bom trabalho para os profs. Até a próxima aula. Tchau!